chamada e todos aqueles que estão nos assistindo aí no YouTube. Temos aqui 15 pessoas até agora, o pessoal vai chegando. Então, fazendo uma apresentação, eu vou apresentar o professor Léo, depois o professor Paulo. Quem vai começar falando é o professor Paulo, de 20 a 30 minutos, depois a gente passa a palavra para o Léo, e ao final a gente responde algumas perguntas. Então, o professor Léo Peruzzo Júnior, ele é pós-doutorado pela Università Ca' Foscari, em Veneza, professor de programa de pós-graduação em filosofia e mestrado e doutorado da PUC em filosofia, e professor também no Centro Universitário Franciscano do Paraná e da Faculdade Vicentina. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e editor-chefe da revista Aurora, que é a revista de filosofia ali da PUC-PR. E o professor Paulo César Busato é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí e doutor em Problemas Atuais do Direito Penal pela Universidade Pablo de Olavide de Sevilha, na Espanha, e também fez pós-doutorado na Universidade de Valência. E também professor associado de Direito Penal de graduação, mestrado e doutorado aqui no nosso programa da UFPR. Então, isso é uma breve apresentação. Já sabendo a dinâmica que vai ser, né? Vocês fazem as perguntas no chat, depois no final a gente retribui aqui para os professores. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Paulo e para o professor Léo, se ele quiser fazer uma fala inicial. No mais, a gente vai correndo ao longo do tempo. Excelente evento a todos. Bom, Léo, não sei se quer fazer uso da palavra antes, Léo. Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer participar aqui do evento. Boa tarde, professor Paulo. E dizer que é uma satisfação muito grande poder aqui discutir algumas coisas de cunho filosófico e também de cunho jurídico, né? E especialmente fico muito contente por poder participar aqui da atividade junto ao professor Paulo Busato. Bom, eu, antes de tudo, quero agradecer o convite do NEFIT, quero desejar uma boa tarde de trabalho para todo mundo e dizer que, para mim, é uma satisfação imensa. O professor Léo é uma pessoa que eu conheci circunstancialmente, né? Na verdade, a primeira vez que nós nos vimos foi no aeroporto de São Paulo, né? O professor Léo me presenteou com um livro dele, num voo que a gente pegava para Madrid, e eu cheguei com o livro comentado no final da viagem para ele de volta, li inteiro no caminho. E aí a gente percebeu que a gente tinha curiosidades comuns, né? E isso levou a uma aproximação que permitiu que a gente tivesse várias iniciativas acadêmicas conjuntas e de fato, essa é mais uma das muitas, e a gente certamente não para por aqui, porque a gente foi descobrindo afinidades, e acho que uma das afinidades é exatamente o objeto do que a gente tem para tratar hoje, que é uma crítica ao direito penal a partir da filosofia da linguagem. O que nos une sempre é esse laço de interesse sobre a filosofia da linguagem. No meu caso específico, é a aplicabilidade dela a uma leitura de direito penal que se revela crítica circunstancialmente, né? É uma crítica, de certo modo, até uma crítica histórica, porque os nossos tempos foram levando à necessidade dessa revisão crítica do sistema jurídico penal, dada a sua própria falência. Eu vou, sem maiores delongas, tentar me debruçar sobre o tema para tentar explicar isso e dar a descrição do objeto da nossa conversa, porque um pouco a minha tarefa é essa, né? Descrever o objeto, a situação dessa crítica, e daí depois o aprofundamento filosófico, naturalmente, fica a cargo dos filósofos, não é comigo, eu sou só um especulador, né, nessa área, aí o professor Léo sabe muito bem. Então, assim, fundamentalmente, eu vou tentar dividir minha fala em dois blocos, né? Um primeiro bloco procurando mostrar o que fez com que o direito penal tivesse essa pretensão de ciência, e depois um segundo bloco tentando situar uns pontos críticos da filosofia da linguagem para que a gente possa aprofundá-los depois. Fundamentalmente, o direito penal foi se transformando em ciência
na virada do século XIX para o século XX. Acho que é importante dar esse dado histórico, porque é um momento em que a humanidade toda procurou, através de uma aposta na ciência, resolver os seus problemas cotidianos. Tá? Enquanto o objeto crime foi sempre uma especulação muito mais metafísica, muito mais filosófica, até o meados do século XIX, o positivismo científico, que foi se impondo no modo de pensar da humanidade toda, da segunda parte do século XIX e a primeira parte do século XX, fez com que o direito penal também cedesse espaço a esse perfil. Então, fundamentalmente, se entendia crime, é curioso, os debates sobre o conceito do que é crime até a metade do século XIX, eles tinham um aporte evidente em Kant e Hegel. Né? Se discutia a ideia kantiana, da moral kantiana como fonte do delito, né? Como a ideia da violação de um bem jurídico, a ideia da violação de algo material a respeito daquele que pratica o crime, frente a uma contraposição hegeliana no sentido de objetivar, de um crime enquanto instância formal. Se a gente olha no Hegel, né, as considerações do Hegel a respeito do delito são dizer que a pena é a violação, é a negação da negação do direito. O crime nega o direito, quer dizer, quem realiza um crime transmite uma mensagem de que a norma não vale para ele, né? E a gente aplica a pena como forma de retorção a isso, como forma de negar a ele a possibilidade de negar a vigência da regra a que ele deve estar submetido. Então, essas duas vertentes, uma concepção material de crime como violação de bem jurídico e uma concepção formal de crime como violação à norma, eram as formas de se descrever e de se debater o crime. Os penalistas se apoiavam no idealismo alemão como forma de dar uma sustentação argumentativa e mesmo uma base teórica para a sua concepção a respeito de crime. Acontece que o crescente do século, o que aconteceu no século XIX foi um crescente do modelo de cientificidade humana em geral, do modelo de reconhecer a existência das coisas a partir da ciência. A ciência foi uma forma de pretender superar concepções metafísicas. Né? Todos nós sabemos que a virada do século XIX para o século XX é o auge exponencial da tentativa dos seres humanos de darem solução aos seus problemas cotidianos de toda a ordem através da ciência. É a grande aposta na ciência que a gente costuma qualificar, para dar um nome, né, de positivismo científico. O positivismo científico, a ideia de análise, que vocês bem sabem que é um método próprio da ciência natural, a relação de causalidade, ou seja, aquelas bases que são, no final das contas, a composição daquilo que é representado pelo Darwin. Né? O Darwin é o grande representante desse modo de pensar numa espécie de ciência natural, mas que se espraia para todos os âmbitos do conhecimento humano e não deixou de ser assim no ambiente do direito penal. Os penalistas apostaram, no último quarto do século XIX e o começo do século XX, apostaram que a ciência é a que melhor explicaria o fenômeno crime. Claro, de um lado eles estavam apoiados em alguns escritos que são de criminologia, lá da escola italiana, do Lombroso, do Ferri, do Garofalo, né? Esse pessoal que pensava que o fenômeno crime tinha a ver com algo atávico no criminoso e tal, e que se poderia, de alguma maneira, através de estudos fenotípicos ou genotípicos, provar a existência de um germen do crime ou de um criminoso nato. Isso interfere, inclusive, nas formas de pensar jurídicas, a ponto de que alguns programas, como o programa de Marburgo, professado pelo von List era, além de penalista, era também um político, né? Ele teve uma carreira política bastante extensa na Alemanha, ele propôs um programa no qual se pretendia inocuizar o crime, né, de alguma forma, e
dividindo entre aqueles que eram corrigíveis ou aqueles que eram incorrigíveis, o criminoso nato, aqueles que eles tinham que eliminar de alguma forma. Então, era como uma espécie de profilaxia científica do crime. E isso levou, por outro lado, os próprios juristas a pensarem que a forma de compreender o fenômeno crime deveria ser a análise. Então, eles começaram a desenvolver um modelo de normas, um conjunto de regras que pudesse responder a uma ideia geral de crime. Então, claro que você tem lá o homicídio, o furto, etc., o estelionato, os vários crimes, mas a ideia era, então, criar uma espécie de parte geral, de elementos que estavam presentes em todos os crimes, né? Para servir de filtro depois para aquilo que a gente poderia chamar de um modelo teórico a respeito do delito. Por isso se chamou, então, teoria do delito, né? A ideia, então, era o método analítico. Vamos dividir o conceito de crime em partes e estudar as partes como forma de compreender o todo, que é o método analítico de toda a vida, né, de toda a ciência natural. Inclusive, para reforçar isso, o que é que se fez? Os conceitos que compunham esse conceito geral de crime, ou seja, os elementos que compunham esse conceito geral de crime, deveriam ser, na sua abertura e no seu fechamento, derivados da ciência natural. E se faz isso, se toma, por exemplo, a abertura do conceito de crime, a ideia de ação proveniente da física newtoniana. Se fala que a ação é o movimento voluntário modificativo do meio externo. Por quê? Porque a física newtoniana era uma ciência afirmada, uma ciência natural e uma ciência afirmada. Daí se diz, bom, essa ação era uma ação ilícita, injusta, ou seja, era uma ação dentre aquelas que figuravam no catálogo do proibido, no Código Penal. Mas não bastava isso, era necessário ainda que o agente que a realizasse fosse culpável. Culpabilidade, schuld, culpa. Essa culpa era, segundo o modelo causal naturalista, essa primeira formulação de teoria do delito, era a ideia de um vínculo subjetivo que unisse o sujeito ao fato por ele praticado. Né? Culpabilidade psicológica. De onde provinha isso? Pois provinha da psicologia clínica, que era também uma ciência natural ascendente na virada do século XIX para o século XX. Né? Então, com isso, se tinha um suporte científico e a pretensão de afirmar que todos os crimes que passassem por esse filtro geral permitiriam, então, dizer esse caso é crime e aquele não é. Né? Então, a ideia da teoria do delito é isso, é ser um filtro geral das hipóteses criminosas. Se cumprisse a ideia de ação injusta, culpável, crime. Claro que isso vai se desenvolvendo depois. A própria ilicitude ou injusto, o Unrecht do von List, vai sendo dividido por outros autores em tipicidade e antitipicidade. Eu não vou perder tempo com as categorias delitivas, porque isso pouco interessará aos filósofos. Mas o que aconteceu, o que passou a acontecer, foram subdivisões internas desse conceito geral de crime, mas sempre no método analítico de dividir o todo em partes, estudar as partes, denominá-las, criar conceitos para elas, como forma de compreender o todo. Isso vai até o meados dos anos 20, 30 do século 20, onde o modo de pensar em geral muda de novo, e essa mudança do modo de pensar em geral leva à mudança de perspectiva também, que é a entrada do neocantismo. Aquilo que a gente chamou neocantismo é a influência do pensamento filosófico do sudoeste alemão, a chamada filosofia dos valores. A ideia de que também se pode fazer ciência com valores. Então começam juízos de valor normativos a ingressar no âmbito da teoria do delito permissivamente através desses estudos, que são do Karl Lorenz, do Emil Lask, do Rickert, e que no final das contas os juristas, a Andressa está aí, o Raissan, né, meus alunos e tal, conhecem a versão mais acabada disso no Kelsen, né? Todo mundo sonhou com o Kelsen, teve pesadelo com o Kelsen, que é aquela história de teoria da norma, do cara que é enlouquecedor, né? Todos nós passamos por isso. E enfim, a ideia seguiu a mesma, ou seja, a ciência, a pretensão de afirmação de verdade. Esse neocantismo teve também sua refutação dentro da evolução da teoria do delito quando surge o finalismo. A ideia de finalidade é uma retomada da vinculação natural que nasce através principalmente do von Weber e do Hans Welzel.
esses dois autores trazem de volta aquilo que a gente chama de ontologicismo, né? Das vinculações do plano do ser que contaminam o dever ser. O Weltzl era um crítico do positivismo jurídico. O positivismo jurídico era a oposição ao positivismo científico através do modelo neocantiano, né? Porque se dizia, olha, se pode fazer ciência com valores, né? Desde que a gente tenha um método próprio, né? Desde que a gente tenha o objeto definido, nosso objeto é a norma, e está tudo certo. E o Weltzl, quando vem, ele vem para dizer, não, peraí, existe uma vinculação natural que a ciência social não pode suplantar. E aí ele retoma essa base de ciência natural a partir daquilo que vocês, na filosofia, conhecem como o neo-ontologicismo do Nicolai Hartmann, né, principalmente. A ideia do ser espiritual, né? Acho que eu e o Léo, uma vez a gente voltando em Belo Horizonte, né, Léo? Indo para o aeroporto, nós passamos metade do caminho conversando sobre o Hartmann, né? Sobre a influência do Hartmann no trabalho do Weltzl. E no final era isso, o Weltzl dizia, olha, por muito que uma mulher, a gente determine normativamente que uma mulher deva dar à luz aos 3 meses de gestação, ela tardará 9. Ou seja, não adianta a norma querer regular uma coisa que a natureza diz diferente. Então, o que ele queria dizer com isso é, existem limitações naturais científicas que se impõem sobre o direito e o direito tem que ser ciência. E nessa discussão entre os neocantianos e o Weltzl e os finalistas, isso foi muito incrível porque gerou uma verdadeira guerra de escolas entre os dois modelos, e a ponto de que, com vitória do finalismo ainda, né, com vitória do modelo do Weltzl, o que era uma coisa muito marcante, porque se chegou a dizer que aquilo que não tivesse o perfil científico das estruturas objetivas, tal como pregava o Weltzl, nem deveria ser considerado. No artigo que eu escrevi sobre esse assunto, tem uma passagem que eu cito do Hassemer. Hassemer é um filósofo, um jurista, foi vice-presidente do Tribunal Constitucional alemão, faleceu em 2015. O Hassemer faz um comentário, e aqui eu peço aspas para citá-lo, né? Ele diz assim, ó, qualquer opinião divergente acerca de ação, antijuridicidade, participação, dolo ou omissão não representava objeção séria, enquanto não fosse também guarnecida com certezas justnaturalistas objetivas. Portanto, uma teoria que apenas divergisse das teses finalistas, as do Weltzl, né, perdia, pelo só fato de divergir, qualquer possibilidade de receber atenção acadêmica e legislativa e de gerar efeitos práticos na jurisdição penal, porque o seu modo de argumentar se afigurava demasiado frágil. Ou seja, se considerava frágil tudo aquilo que não obedecesse o padrão de cientificidade do Weltzl. E a coisa foi assim, foi sendo trabalhada isso até os anos 70 do século XX. Só que, claro, o que aconteceu? Aos poucos, essa fórmula, a partir do neocantismo, de pensar que o direito era uma ciência que se debruçava sobre a norma, deixou de lado aquela ideia do criminoso nato, aquela ideia da criminologia. E a criminologia foi se desenvolvendo por um caminho paralelo. Só que nos anos 70 do século XX, a criminologia, especialmente na Itália, adotou um perfil marxista de crítica ao próprio sistema punitivo, como uma decorrência da desigualdade do próprio sistema social, e aí eles vão sustentar que o que cria o crime é o próprio sistema punitivo, a chamada criminologia crítica. E então, o que acontece? A criminologia chegou lá primeiro para dizer, não, peraí, a origem do crime é o próprio sistema punitivo, então o sistema punitivo não pode se arvorar à ciência. Ele é uma escolha política. E esse alerta foi assumido pelos penalistas dos anos 70. Né? Roxin e todos que vêm depois dele começam a dizer, não, olha, o direito penal, a organização de uma teoria do delito é uma organização político-criminal. É uma organização a partir de metas sociais. Ou seja, se quer alguma coisa com o sistema punitivo, e aquilo que é a função do sistema punitivo é o que desenha a estrutura da teoria do delito. Não é algo dado pela natureza, é algo como uma escolha, né, política. Só que qual que era o problema desse modelo? Esse modelo, que é o chamado modelo funcionalista, porque se debruça na ideia de função, assim, bem longe do que é o funcionalismo filosófico, né, do Putnam e tal, né, Léo? Uma coisa muito mais na linha sociológica, mais ou menos na linha do Parsons, né?
Olha, existe o sistema social em geral e tem um subsistema social, que é o subsistema jurídico aqui, que tem determinada função social. Você busca alguma coisa, um funcionalismo teleológico, né? E depois, em outras vertentes funcionalistas também, se responde à pergunta pelo direito penal a partir do modelo sistêmico lumaniano, a meu ver, até com um certo reducionismo, não vou nem entrar nisso, mas se apropria o Gunther Jacobs, professor de Berlim, das teses lumanianas acerca de sociedade, para justificar, a partir da teoria dos sistemas, um modelo funcionalista, dito funcionalista sistêmico. Qual que era o problema desses dois modelos? Em princípio, você diria, bom, então está solucionado, saíram das ciências naturais. Mas o problema é que eles mantiveram o pior da ciência. Esse giro funcionalista é um giro até certo ponto. Eu costumo chamar isso aí de uma espécie de migração tímida, sabe? Porque, no final, eles preservam a coisa ruim da ciência no ambiente penal, que é a pretensão de verdade. Eu vou mostrar para vocês como esses dois modelos, o do Roxin e o do Jacobs, têm perfil cientificista. O Roxin, quando explica a abertura do tratado dele, ele diz assim, aspas, a dogmática jurídico-penal é a disciplina que se ocupa da interpretação, sistematização e elaboração e desenvolvimento das disposições legais e opiniões da doutrina científica no campo do direito penal. Ele não se livrou da pretensão de o direito penal ser ciência, e, ao ser ciência, fazer afirmações verdadeiras sobre o fato criminoso. Esse é o grande problema. Do mesmo modo, o Jacobs, apesar da adoção do modelo de teoria dos sistemas, ele refere ainda mais explicitamente o seguinte, aspas, a atividade científica se ocupa principalmente da questão da legitimação do direito penal. A ciência do direito penal deve dar resposta à pergunta sobre a qual o direito penal é legítimo em uma época determinada e qual não é. Em outras palavras, deve assinalar qual discurso sobre o justo ou injusto em uma época determinada é um discurso verdadeiro, a verdadeira expressão da constituição normativa da sociedade. O que eu quero que vocês percebam, e essa é a minha provocação, é o quanto se quer falar em verdade, desde o ponto de vista jurídico. Me parece isso uma aberração, sempre me pareceu. E isso distancia, quando você veste o guarda-pó para tratar de direito, isso coloca o jurista num patamar muito longe do resultado prático que ele tem que obter no ambiente forense. E há muito tempo, todo mundo que tem experiência forense, aí os meus colegas juristas vão confirmar isso, né? Todo mundo que tem experiência forense, quando vai para o foro, sofre. Por quê? Porque chega lá, vai apresentar uma tese científica, lá o juiz diz, olha, isso está muito bem lá na academia, mas aqui na prática o papo é outro. Cara, como é outro? Que raio de ciência é essa que nós estudamos tanto tempo que não serve para absolutamente nada na hora de resolver um problema? E a mim parece que essa distorção provém da ignorância em perceber que direito é linguagem, né? E linguagem, ao se abordar o modelo wittgensteiniano da linguagem, a gente vai perceber que ela está muito distante da pretensão de ser ciência. A gente sabe que o Wittgenstein foi um crítico da ciência, inclusive contrariando o Russell, né? O Russell pretendia que até a filosofia fosse ciência, né? Está aí o Léo para nos confirmar o negócio, né? Ele queria um perfil a ciência, a filosofia analítica do Russell é uma filosofia com pretensão científica. E ele achava que tinha encontrado a galinha dos ovos de ouro no Wittgenstein, que era o grande cientista e tal, o grande analista e tal. Só que, se você olha o Wittgenstein de perto, o que você vê é uma crítica constante à ciência. E aí eu vou fazer agora, por último, 2 provocaçõezinhas, porque daí, assim, o tempo já vai me esgotando, eu sempre falo demais, eu tenho 19 minutos já falando, eu quero centrar em 2 coisinhas do Wittgenstein para depois o Léo desenvolver mais, e daí eu já remeto ao Vives só como citação, e depois a gente pode desenvolver mais nos debates. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, no final do século XX, nos anos 90, o George Fletcher nos Estados Unidos e o professor Vives Anton na Espanha adotaram o modelo de filosofia da linguagem a partir do segundo Wittgenstein como fonte de revisão da dogmática jurídico-penal, dessa chamada teoria do delito, sustentando que não é teoria coisa nenhuma, sustentando que não se pode ter pretensão de verdade com ela,
mas sim a pretensão de fazer uma prática jurídica mais justa possível, tá? E com isso, sustentar que existem determinadas ações que, frente a um conjunto de normas, devem ter pretensões de validade para equalizar os nossos níveis mínimos de convivência. E é para isso que serve o direito penal e não para outra coisa, e que o direito penal é, portanto, uma praxis e não uma ciência. Tá? O apoio disso, me parece, e aí eu vou deixar a abertura para o Léo explorar mais, me parece que vem de 2 pontos, tanto do Wittgenstein da primeira fase, quanto da segunda. Eu verifiquei selecionei trechos do Wittgenstein que mostram essa crítica às ciências naturais, em especial, e o distanciamento entre a filosofia e a ciência. E se a gente for pensar bem, o direito penal, o que faz não é outra coisa que não uma espécie de filosofia. O que ele faz é elaborar a discussão em torno de determinados fatos frente a determinadas normas para dar algumas soluções práticas. É para esclarecer ou clarificar o problema, não solucioná-lo. A gente não vai solucionar o problema do crime com o direito penal. A gente vai discutir melhor o que é melhor fazer a partir do evento crime. Então, é uma elaboração que melhora a pergunta, mas não dá a solução empírica para o problema e não afirma a verdade coisa nenhuma. Veja lá o que diz lá o Tratados Lógico-Filosóficos no 4.11. A totalidade das proposições verdadeiras é toda a ciência da natureza, ou a totalidade das ciências naturais. Em seguida, a filosofia não é ciência da natureza. A palavra filosofia deve denotar alguma coisa que se coloca acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências naturais. A finalidade da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. A filosofia não é teoria, mas atividade. Uma obra filosófica consiste essencialmente em comentários. A filosofia não resulta em proposições filosóficas, mas em tornar claras as proposições que existem. A filosofia deve tomar os pensamentos que, por assim dizer, são vagos e obscuros e torná-los claros e bem delimitados. Tá? Essa mesma opinião vai aparecer adiante no Notebooks on Logic, né? Que é aquelas anotações que a gente sabe que, no final das contas, vão derivar em um escrito mais elaborado mais tarde. A gente tem exemplos empíricos da refutação do Wittgenstein à ciência, entre outras coisas, com aquele convite que se faz para ele ir para o Círculo de Viena, né? Os caras queriam fazer a filosofia analítica, falar de ciência e tal, e ele ia ser o grande convidado, ele vai lá, e naquele círculo de um monte de gente famosa, né? O Carnap, o Weissmann, Neuhardt e tal, e ele chega lá e começa a ler de costas para o público um poema indiano, e largou todo mundo falando sozinho. Isso mostra como ele não dava bola para essa ideia de cientificidade, né? E isso aparece, então perceba qual é a oposição dele. Ele diz, olha, a filosofia se ocupa de esclarecer os problemas e não de dar solução aos problemas, não resolve problemas científicos, né? Os problemas filosóficos também não podem ser resolvidos por meios empíricos. Então, essa desconexão é muito evidente já no Tratados Lógico-Filosóficos. E me parece que a crítica segue na segunda fase, e aí o Léo vai poder também esclarecer melhor a gente do que eu, né? Nas investigações, mas nas investigações, ao invés de cuidar do que é lógico ou ilógico das proposições, a crítica ela vem por outra via, a preservação ou quebra das generalizações. Porque, em termos jurídicos, quando se propõe uma teoria do delito, esse foi um grande produto de exportação dos alemães. A teoria do delito foi parar na América Latina, na África, no Japão, em tudo quanto é lugar, na Rússia, na França, em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque era a ideia de que um modelo de conceitos gerais resolvia universalmente todos os problemas de direito penal, tinha uma ideia de universalidade. E se direito é linguagem, e as linguagens são tantas quanto seus usos, a última coisa que nós vamos ter é universalidade em direito. Se direito é linguagem, não é universal a partir do segundo Wittgenstein, né? Na oposição das investigações filosóficas, né? Isso aparece naquele Maschinenschrift, né? Os escritos da máquina, né? Que é a base das investigações filosóficas, mas aparece claramente no 109 das investigações com o seguinte texto, ó. Certo era que nossas reflexões não podiam ser reflexões científicas, e não nos é permitido levantar qualquer teoria,
Não é permitido haver nada de hipotético em nossas reflexões. Toda explicação tem que sair e em seu lugar entrar apenas descrição. Essa descrição recebe sua luz, isso é, seu objetivo, dos problemas filosóficos. Esses, sem dúvida, não são empíricos, mas são resolvidos por um exame do funcionamento da nossa linguagem, ou seja, de modo que esse seja reconhecido em oposição a uma tendência de compreendê-lo mal. Então, assim, gente, basicamente, a mim parece que tanto a filosofia quanto o direito penal não são disciplinas cognitivas, elas são especulações práticas acerca de como melhor refinar os problemas que são postos a ela, né? Elas não vão dar soluções, elas vão melhorar a forma de ver as coisas, né? Elas não vão solucionar coisa alguma, né? E é isso que quando o Vives e o Fletcher se debruçam sobre filosofia da linguagem, parece que eles dão uma solução mais adequada à abordagem que se possa fazer sobre direito penal. Mas isso é só uma especulação, por enquanto, né? Agora vamos escutar quem entende mesmo de linguagem para falar alguma coisa que faça sentido, certo? Acho que eu já me alonguei demais, Miguel, mas estou dentro, em quase 26 e 39, acho que tá bom, né? Dá para eu parar por aqui e deixar esse papel pro Léo. Excelente, professor. Pelas minhas contas, acabou de bater 25 aqui para mim, então daria mais tempo. Mas, de qualquer forma, a gente usa nas perguntas. Então, só reforçando, se o pessoal tiver alguma pergunta, coloque no chat do YouTube. O pessoal que está aqui na chamada, que quiser fazer a pergunta, sinalize ele no chat, eu tenho uma pergunta, ou sinaliza, eu quero fazer alguma coisa, que daí eu anoto a ordem e daí eu passo a palavra quando estiver na ordem correta. Então, passo para o professor Léo para ele fazer a exposição dele. Bom, boa tarde a todas e todos. Mais uma vez eu queria agradecer aqui ao convite, Miguel, e dizer que é uma satisfação muito grande poder dialogar sobre algumas coisas que o professor Paulo mencionou, né? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que existem 3 coisas que para mim marcam muito, né, a capacidade de pensar, filosoficamente os assuntos. A primeira dessas é que, de fato, quando a gente se reúne para alguma coisa, há um certo vínculo de amizade. Para mim, o Paulo representa um pouco essa ponte de amizade para pensar alguma coisa de fato comum. E, obviamente, eu me sinto muito contente em poder ouvi-lo mais uma vez, né? A segunda questão é referente a uma certa capacidade crítica de pensar a forma como as coisas são colocadas. Acho que a gente pode reproduzir o que está aí, e a gente pode pensar criticamente a forma como as coisas são desenvolvidas. E eu acho que esse tema, ele não faz parte de um sistema que é uma reprodução metodológica das coisas, mas é um pensamento reflexivo sobre a estrutura do direito penal e, consequentemente, as suas consequências. Então, por isso que esse segundo ponto também me aproxima muito aí da fala do professor Paulo, e realmente eu acho que esse é o grande desafio quando a gente quer pensar algum assunto. E a terceira coisa é, de fato, esse vínculo comum num tema que é, de fato, as aproximações dentro da filosofia da linguagem. Acho que o professor Paulo mencionou um pouco das nossas aproximações por conta da questão da filosofia da linguagem, e realmente da filosofia da linguagem me parece que é possível extrair muitas coisas para pensar a própria natureza daquilo que a gente chama de ciência, né? E consequentemente, os aportes feitos pelo Wittgenstein nos escritos do Tratados até os anos 50, eles remetem muito a um esforço contra uma certa concepção de cientificização tanto do comportamento quanto da linguagem. Então, por conta disso, me parece que o tema e a nossa proximidade, enfim, se dá por essas razões, né? Bom, eu gostaria de fazer aqui a minha fala, também seguindo muito do que o professor Paulo falou, em 2 momentos. Uma primeira ideia é o que a gente chama de ciência, tentar mostrar um pouco, de fato, o que é essa coisa maldita que a gente acaba legando do pensamento moderno. E a segunda questão, mostrar um pouco essa ruptura feita pelo Wittgenstein do Tratado, das investigações filosóficas e, consequentemente, as consequências de pensar essa crítica à ideia do direito como uma ciência, né? Bom, a primeira questão que
que de fato é um legado filosófico dentro da epistemologia, é a ideia de ciência. Quer dizer, quando a ciência se institui a partir do século XV, XVI, o que parece muito forte é a própria possibilidade de que os termos teóricos que a ciência usa acabem descrevendo a realidade tal como ela se mostra. E isso se tornou muito evidente no século XIX, quando a gente tem, enfim, uma série de autores, e especialmente os de natureza talvez mais filosófica do que propriamente científica, que tentaram construir uma certa ideia de que a ciência nada mais é do que a descoberta das verdades que estão descritas na natureza. Então, de algum modo, quando a gente constrói termos teóricos e enuncia proposições e constrói sistemas linguísticos, esses sistemas, eles são uma amostra daquilo que o mundo é. Quer dizer, o mundo, ele se dá da mesma forma que a gente constrói essas coisas, né? Perdão, que a gente descobre essas coisas que estão no mundo e efetivamente podem ser acessadas pela mente humana. Em cima disso, basicamente, é o que a gente chama de ciência, caminhou por duas grandes correntes, né? Uma dessas é o que a gente vai chamar de realismo científico, e a segunda são as posições antirrealistas. O realismo científico, e aí a grande instituição do Círculo de Viena como uma espécie de apogeu da coisa toda, né? Autores como Carnap, North, que o Paulo citou, ainda postulavam que o que a gente chama de ciência nada mais é do que a descoberta dessa estrutura fundamental da natureza que pode ser descrita por uma linguagem científico-matemática. Então, a gente tem uma estrutura normativa, essa estrutura normativa é feita por uma linguagem universal, e essa linguagem universal, na medida em que descreve aquilo que o mundo é, ela consegue efetivamente construir figurações verdadeiras e figurações adequadas daquilo que o mundo é. Quer dizer, essa imagem de ciência é uma imagem tradicionalmente, quer dizer, a imagem clássica de ciência é essa ciência que supõe que nós podemos falar de verdades eternas, que a certeza existe, que o 100% é encontrado em algum lugar, que existe a substância verdadeira de toda a natureza que pode ser descrita pela ciência. Então, essa imagem de ciência, ela ainda acaba poluindo o imaginário, não só do senso comum, mas da atividade científica em geral, que persegue alguma coisa que já foi denunciado pelo Popper, embora o Popper e o Wittgenstein tivessem muitos atritos, mas o Popper e o Wittgenstein provavelmente teriam aceitado esse argumento de que a nossa ideia de que a ciência trabalha com o conceito de certeza é a coisa mais metafísica possível. Lá num texto chamado A Lógica da Pesquisa Científica, de 1935, o Popper vai dizer que quando a ciência trabalha com a possibilidade de construir arcabouços teóricos que estejam, né, no final de algum tipo de investigação e que essa investigação mostre efetivamente um grau de certeza não mais dubitável, é o elemento mais metafísico possível que a gente ainda acaba carregando quando faz algum tipo de atividade científica. Então, parece que o que é muito forte é uma certa imagem de que ciência é essa coisa da verdade postulada, da natureza de uma proposição que consiga trabalhar sempre com a bipolaridade, que é o verdadeiro e falso, e que, consequentemente, a gente consiga determinar sempre a natureza final do exercício da reflexão que a gente faz sobre alguma coisa. Quer dizer, a gente enfia o pensamento sobre o mundo e o nosso pensamento consegue descobrir efetivamente aquilo que o mundo é. Quer dizer, existe uma espécie de relação, de um paralelismo entre o pensamento e a realidade. E quem valida isso é a própria noção do que a gente chama de ciência. Obviamente, essa noção de ciência foi o que acabou incorporando e obcecando não só o direito, mas a psicologia, a sociologia, a filosofia, as outras áreas que compraram esse argumento, que é um argumento muito perigoso, por sinal, né? Muito perigoso porque já foi criticado pela epistemologia crítica, né? Kuhn, Feyerabend, etc., Bachelard, vários autores do século XX que criticam essa ideia de que trabalhar com a ciência desse modo, a gente esbarra em limites, que é a ideologia do cientista, o caráter historicista da investigação, a natureza do método indutivo, que é um método falso, que é um método, não que é um método falso, que é um método que não nos dá essa certeza que a gente acaba pesquisando. Então, por uma série de razões, essa ideia de ciência, que é uma ciência, diga-se por sinal, nos moldes do projeto kantiano,
Porque, vejam, a gente tem uma estrutura transcendental de conhecimento que é universal ao gênero humano. E uma vez que a gente funciona por essa estrutura, que são essas categorias do próprio pensamento, todos nós chegamos aos mesmos resultados, porque a categoria de possibilidade é a mesma. Então, essa coisa maldita do Kant, lá do final do século XVIII, impregnou, assim, de uma forma absolutamente muito forte. Tanto é que, por mais que a biologia, a neurociência mostre muitas coisas ao contrário, a gente continua com essas categorias puras que fazem parte do pensamento humano e que a gente, de algum modo, consegue acessar o mundo quando faz exercício comum daquilo que toda a humanidade possui. Então, isso é uma coisa muito forte que a gente chamaria de realismo científico e, muito provavelmente, uma série de observações sobre aquilo que a gente imagina que o direito deveria ser quando ele faz aquilo que ele faz, é derivado dessa leitura. A segunda leitura é uma leitura antirrealista. Quer dizer, por outro lado, a visão antirrealista pressupõe que os termos teóricos, científicos que nós usamos quando tentamos explicar alguma coisa, seja isso em relação à natureza ou não, eles nada mais são do que construções convencionalizadas pela comunidade científica ou pelo conjunto de pessoas que assumem que determinado termo significa tal coisa e que, consequentemente, ele permite dizer aquilo que o mundo é. Então, essa outra leitura não pressupõe que há uma natureza substancial do mundo que pode ser descoberta pela ciência. Pressupõe que as nossas investigações, elas acabem postulando determinados termos teóricos, e esses termos teóricos nos auxiliem na compreensão de determinados fenômenos, né? De determinados tipos de estruturas, sejam elas estruturas físicas ou não. O fato é que entre o realismo e o antirrealismo que fizeram, né, dentro do arcabouço científico, né, nesses autores que já foram citados, a gente acabou fazendo uma analogia ainda mais perigosa. Quer dizer, a gente começa com um problema que é a forma como pensa aquilo que a ciência é, e acaba aplicando essa ideia perigosa à ideia de uma ciência do comportamento humano. Quer dizer, na ideia de uma ciência do comportamento humano, a gente acabou imaginando que é possível fazer aquilo que faz quando aplica determinados termos teóricos à natureza. Então, nós replicamos a ideia de pensamento, com esse nós fomentamos determinadas compreensões acerca daquilo que a natureza é. Então, essa investida, né, de que o comportamento humano cabe nos mesmos modos teóricos, acaba enunciando de que a gente consegue fazer uma ciência do comportamento humano, de que o comportamento humano é replicável, de que por ser replicável a gente consegue construir uma normatividade, e que essa normatividade explique a forma como o comportamento humano funciona. Quer dizer, vejam, na psicologia a gente começa analisando casos particulares, de repente universaliza e pensa que o comportamento humano caminha dentro da mesma estrutura. No mundo jurídico, né, diga-se de passagem, o que também é muito perigoso, a gente acaba tentando fazer analogias de comportamentos e aplicar essa coisa normativa que é a lei, supondo que há uma certa regularidade entre um comportamento humano regulado e uma conduta legal que se aplica a todos os casos possíveis e imagináveis que a norma permite de forma a priori regular. Então, esses dois pontos, especialmente ali na primeira metade do século XX, foram as grandes ficções do mundo contemporâneo. Quer dizer, a gente imaginou que uma vez que isso era possível, também nós conseguiríamos eliminar todas as lacunas daquilo que a capacidade subjetiva poderia fazer. E, obviamente, nós eliminaríamos ali todo o implante daquilo que a fenomenologia havia feito, que é revitalizar a possibilidade de ter explicações de caráter subjetivo. Tudo bem, até ali acho que fica bem fácil a gente entender que em ciência ou na atividade ou na discussão filosófica sobre a forma como a ciência caminha, existe esse dilema entre termos teóricos que de algum modo fazem referência a determinadas situações e a impossibilidade da gente saber efetivamente se esses termos teóricos são aquilo que efetivamente o mundo é. O fato é que essas duas
essas duas concepções são ainda muito fortes. Se a gente pegar, por exemplo, a física hoje, e tu perguntar para um físico o que é a realidade, o físico jamais vai dizer o que a realidade é, porque isso é uma pergunta metafísica. O físico vai dizer, olha, se a realidade se comportar de acordo com aquilo que a teoria permite prever, então a realidade é aquilo que a teoria previu. Mas ele não diz aquilo que é a substância, a ontologia da coisa, porque a ontologia da coisa, a gente ficaria divagando sobre, né, as 52, né, esferas celestes do Aristóteles, para saber se são 52 ou 68, enfim, não chegaríamos a lugar nenhum. Então foi optado pela descrição de resultados coerentes ao invés daquilo que seria a natureza que está por trás da nossa forma de investigar, né, as questões daquilo que efetivamente o mundo é. Bom, dito isso, fica fácil a gente entender que quando o Tractatus, né, do Wittgenstein foi, de algum modo, gestado, o clima todo era esse clima de tensão entre o que de fato figurava como sendo o papel da ciência e aquilo que efetivamente a gente não sabe se produz algum tipo de discurso coerente ou se não passa de um contrassenso. Por isso que o Tractatus, né, essa obra de 1921, que por sinal estamos próximo do centenário da publicação, ela representou uma espécie de resposta final ao velho dilema kantiano para saber se realmente o nosso pensamento e o mundo eles estão dentro de uma relação isomórfica, quer dizer, uma vez que o pensamento pensa aquilo que o mundo é, o mundo cabe de forma isomórfica dentro do nosso pensamento e nós temos uma representação adequada dele. Quando o Tractatus estabelece algumas teses, que, enfim, acho que a gente já conhece, também por conta do tempo não dá para repetir todas elas, mas que uma proposição verdadeira é aquela que figura adequadamente aquilo que o mundo é, que toda a linguagem que de fato figura essa relação verdadeira é uma relação que pode ser sempre bicondicional, que o mundo objetivo existente fora da linguagem não faz nenhum sentido, quer dizer, toda a substância do mundo para ser pensada precisa caber dentro daquilo que as figurações permitem dizer do mundo. Então, de algum modo, se abandonou uma certa especulação de que existe um mundo, independentemente da linguagem, mas que existe um mundo ou verdadeiro e falso de acordo com aquilo que as proposições dizem dele. Então, se nós temos proposições verdadeiras, elas dizem exatamente, né, um mundo verdadeiro. Agora, nós podemos também ter proposições falsas que não dizem aquilo que o mundo é. Assim como podemos ter proposições que são contrassensos, que efetivamente não dizem coisa alguma. E aí entra o discurso filosófico, né, tão criticado por tentar o tempo todo fomentar teorias ao invés de esclarecer logicamente aquilo que o mundo é. Bom, o fato é que essa imagem do Tractatus, ela acabou criando, né, por um lado, uma certa resposta ao velho dilema daquilo que é científico e daquilo que não é, e acabou colocando o problema da investigação sobre a natureza dentro do âmbito da linguagem. Quer dizer, não tem como falar do mundo se não for falar do mundo de uma forma linguística. Quer dizer, a gente pode falar aqui da linguagem da matemática, da linguagem da física, da linguagem de qualquer outra coisa, mas é um mundo sempre intermediado pelo caráter da forma como a linguagem funciona. Então, a pergunta realista, que é do tipo, existe um mundo fora da nossa mente, e na medida em que a nossa mente consegue descrever esse mundo, nós saberemos exatamente como as coisas são, não faz nenhum sentido. O sentido é, existe uma linguagem que, por poder construir proposições que dizem aquilo que o mundo é, efetivamente corresponde àquilo que o mundo significa. Esse ponto do Tractatus, ele foi muito importante porque ele, de algum modo, despoluiu a discussão filosófica de muitas coisas, quer dizer, a filosofia vinha carregada de tudo e mais um pouco, e serviu de aporte também para outras coisas, entre as quais repensar o papel da linguagem na compreensão daquilo que efetivamente o mundo é, seja o mundo do comportamento, seja o mundo dos fenômenos naturais, ou seja, esse mundo que seria formado apenas pelas proposições das ciências naturais, já que as outras ciências diriam coisa alguma, né? E a especulação final do Tractatus foi a especulação de que nós temos um limite, ou a gente fala claramente de proposições que conseguem dizer de forma isomórfica aquilo que o mundo é, ou nós não falamos e não adentramos em limites que são coisas, que são limites
fora dessa armação lógica do mundo, porque o mundo está construído logicamente e nós pensamos por meio dessa estrutura lógica. Quer dizer, se a gente pensar se essa tese é verdadeira ou falsa, ela continua sendo verdadeira, porque de algum modo a gente não consegue pensar coisas do tipo maior do que o todo e menor do que o nenhum. Quer dizer, a gente sabe que existe uma grade, né, de proposições que vem do Aristóteles que não tem como pensamento não pensar dentro desse sistema. Agora, quando o Wittgenstein se deu conta de que essas coisas todas do Tractatus, quer dizer, esse tipo de argumento para fundar uma certa ideia daquilo que a ciência consegue fazer e aquilo que, de fato, os outros tipos de questões, de questões como não sendo científicas, criou um conjunto muito grande de herdeiros, porque o primeiro grupo que vai ler isso vai ser o Círculo, e o Círculo leu, assim, profundamente a coisa, aceitando, de fato, esse tipo de questão, pensando que, de algum modo, nós poderíamos reduzir o mundo às proposições que representam, de forma fisicalista, aquilo que o mundo é. E essa imagem foi muito forte, quer dizer, essa concepção jurídica, não estritamente penal, obviamente, carregou toda essa coisa dessa gente que segue o Kelsen, que segue toda essa coisa do positivismo jurídico, porque o positivismo foi o primeiro que, quando nasce aí nos anos 30, de uma forma talvez mais forte, acabou associando de que é possível fazer uma investigação por meio de proposições que dizem a verdadeira natureza das coisas, que por utilizar uma linguagem neutra é científico. E aí, claro, essa coisa toda explodiu como uma espécie de bomba, tanto no universo filosófico quanto em outras áreas que começaram a ler aquilo que, de fato, o Tractatus estava tentando fomentar. O fato é que, coincidentemente ou não, o Wittgenstein se deu conta de que algumas coisas não funcionam assim, e que a produção do significado, e aí a gente pode se perguntar se é possível fazer uma ciência do direito sem pensar uma ciência da linguagem usada pelo direito, se deu conta de que o significado é uma coisa muito mais maleável e muito mais desgovernada do que aquela regularidade pressuposta pela forma como uma certa imagem de ciência havia produzido, inclusive ele no Tractatus. E quando essa ideia de linguagem, né, especialmente o que a gente chama de filosofia tardia, nas investigações filosóficas, enfim, mas altos textos da certeza, observações sobre as cores, o livro castanho, o livro azul, etc., quando o Wittgenstein começou a postular essas coisas, ele se deu conta de que quando a gente fala de significado, e quando a gente tenta reduzir uma certa concepção de mundo a um certo tipo de linguagem, o mundo é muito mais denso do que essa linguagem proposicional é. Quer dizer, o mundo não cabe, e a gente pode pensar que o mundo como um conceito extremamente, se quiser, não sei, heideggeriano, sei lá o quê, o mundo é uma coisa muito mais densa do que essa forma como a linguagem proposicional funciona. Então aí apareceu, por exemplo, a ideia de que a noção de jogo de linguagem ela acaba criando as condições pelas quais a gente produz um significado dentro de um uso determinado por um conjunto X de regras. Quer dizer, a linguagem, ela não se comporta da forma como nós esperamos, mas é apenas a praxis que permite com que consigamos estabelecer os significados quando nós usamos determinados tipos de termos ou quando efetivamente usamos a linguagem. E o Wittgenstein desobstruiu uma outra ideia, que é a ideia de que a linguagem é apenas uma linguagem notacional. Quer dizer, a linguagem aqui é um conjunto de atividades. Quer dizer, é uma ferramenta muito mais ampla do que o discurso estritamente, se a gente quiser colocar em termos mais fáceis, em uma linguagem escrita. Quer dizer, a linguagem ela é uma coisa muito mais dinâmica, quer dizer, é um conjunto de atividades que envolvem determinadas ações, determinados tipos de comportamentos, determinados tipos de práticas, e é desse tipo de linguagem que a gente faz uso quando estabelece o significado acerca de alguma coisa. Obviamente, essa maximização do termo linguagem criou muitos problemas, porque a gente, de algum modo, pode cair numa certa leitura relativista. Mas então qualquer coisa vale, qualquer tipo de enunciado
pode estabelecer significado por conta daquilo que efetivamente é a praxis no momento em que nós usamos determinados tipos de termos ou, enfim, situações que estabelecem um tipo de conteúdo. Só que não teve, quer dizer, não teve um outro caminho que não fosse esse. O caminho é pensar a produção do significado como uma atividade muito mais ampla e pensar efetivamente que um mundo que independa da capacidade conceitual também não faz nenhum sentido. Porque essa tese do Tractatus continuou existindo dentro das investigações filosóficas, da filosofia tardia. Quer dizer, não tem um mundo como a ciência imaginava que era possível e que nós consigamos construir uma linguagem que seja exatamente isomórfica a essa estrutura substancial daquilo que o mundo é. Bom, acho que a gente consegue ter uma ideia dessa crítica feita pelo Wittgenstein à concepção tradicional de realismo científico que foi, de fato, incorporado progressivamente pela ciência contemporânea. E o que a gente acaba extraindo disso? Que toda vez, ou na maioria das vezes, que a gente acaba tentando fundar um discurso científico sobre alguma coisa, seja isso em relação ao direito penal, ao direito em geral, ou qualquer outra coisa que seja, a gente acaba esbarrando no problema que não é o problema do objeto que a gente está analisando. É que a gente acaba pensando o objeto sem pensar efetivamente esse termo maldito que a gente acaba aplicando ao objeto. Então a gente esquece que o problema não é se a psicologia é ciência, se o direito é ciência, se qualquer outra coisa é ciência. O problema é que existe uma concepção linguística do que é ciência que antecede o nosso objeto de análise. Por isso que me parece muito importante a gente pensar o que a gente compreende quando tenta cientificizar o comportamento e a conduta humana dentro de um certo prisma daquilo que a ciência era, não que continue sendo. Porque o nosso grande drama hoje não é pensar nem a ciência do ponto de vista linguístico e muito menos, talvez, o direito sob o ponto de vista linguístico. Bom, aí está o esforço do Paulo há muitos anos, que fez, enfim, uma espécie de abertura de porteiras para pensar o direito a partir de uma questão, né, de linguagem. Mas isso, do ponto de vista tradicional, quer dizer, do ponto de vista clássico, ainda representa um certo perigo, vamos dizer assim, para esse universo de produção que se esquece de que antes do objeto há uma estrutura linguística para pensar o objeto. E essa estrutura linguística é justamente esse caráter de uma análise, tanto do comportamento quanto, né, da ciência da natureza, que deveria passar, obviamente, por respostas que são respostas, né, pelo modo como nós atribuímos significado às coisas. Por isso que me parece que concordo plenamente, para finalizar com a observação do Paulo, que o direito, enfim, vai resolver situações, vai fornecer melhores resultados, vai, enfim, tentar minimizar prejuízos, etc. Mas essa coisa de postular verdades que podem ser deduzidas de uma norma sobre o comportamento, essa coisa toda de uma certa lógica científica, ela não se sustenta nem pela crítica pensada a partir do Wittgenstein, nem por uma crítica mais, né, um pouco mais profunda, se a gente olhar isso do ponto de vista da epistemologia. E se a gente pensar isso do ponto de vista da filosofia da linguagem, essa abertura para o caráter dinâmico da linguagem acaba repensando que a gente pode buscar resultados, enfim, mais suficientes, mais satisfatórios para o caso, mais adequados, enfim, para o caso em questão, mas fora de uma perspectiva que seja a perspectiva da análise científica, porque a própria análise científica incorre no erro metacientífico, quer dizer, a gente está fazendo uma metacrítica da crítica daquilo que a ciência é, e, consequentemente, tentar aplicar uma certa ideia que já foi criticada ao direito é incorrer duplamente num perigo que já foi, enfim, de algum modo mostrado aí ao longo do tempo. Bom, enfim, são algumas provocações, mas para dizer o seguinte, antes, né, de uma possível ciência daquilo que o direito efetivamente é ou deveria ser, a gente deveria se perguntar sobre a impossibilidade de pensar uma linguagem
em caráter científico e, consequentemente, aplicá-la àquilo que o direito é. Então, me parece que nada mais justo do que retomar pelo menos 100 anos, né, de tradição filosófico-jurídica e remontar a forma como algumas ideias foram colocadas, porque se a gente não levar em conta a própria crítica, talvez a gente acabe assumindo posições que, de algum modo, são posições que não se sustentam, não porque a gente está dizendo que não se sustenta, porque a própria posição não se sustenta por si mesma, porque aqui a nossa opinião seria basicamente, né, irrelevante para esse caso. Bom, acho que é isso. Enfim, se quiserem pesquisar ou se aprofundar mais sobre essas questões, me parece que há muita produção sobre isso. O tema do realismo, do antirrealismo, da crítica à noção de ciência, de algum modo, é postulado por uma série de autores, e em relação a essa leitura crítica do Wittgenstein, também a gente tem bastante, enfim, material produzido nos últimos anos sobre aquilo que o Wittgenstein auxiliaria para pensar criticamente essa coisa da cientificidade daquilo que a gente chama de direito, passando, obviamente, pela análise da linguagem em primeiro lugar. Bom, acho que é isso. Obrigado. Acho que, por enquanto, são essas observações. Obrigado pela apresentação. Eu estou acompanhando aqui o chat, por enquanto não recebemos nenhuma pergunta. Miguel, se você me permite... Queria saber se alguém aqui da chamada tem alguma pergunta, quer fazer... Eu reparei... Já que não tem com pergunta certeza, aí nesse momento, é só para, assim, um complemento em cima da fala do Léo, sobre algumas coisas que o professor Vives, que o Léo conheceu pessoalmente, faz de observações sobre o direito que eu acho muito interessantes. Numa determinada passagem do livro de Fundamentos dele, ele diz assim, olha, a ciência usa a linguagem conceitual. E isso é interessante, porque aí remete, sempre eu procuro dar essa figura de linguagem para que as pessoas entendam. Sabe quando você pega você chega naquela casa abandonada, lá na fazenda da tua avó, né, que faz anos que ninguém entra e tal, e aí você abre aquela porta, entra a porta, todos os móveis estão cobertos com lençóis e tal, e você olha para aquilo e diz, puxa, ali está uma cadeira. Quando você puxa o lençol, embaixo tem um cabide, sabe? A ideia que o professor Vives transmite esse lençol sobre o cabide é mais ou menos como nós procedemos quando usamos linguagem científica. A gente estabelece um código linguístico, joga em cima do fato do mundo, lê o código científico e pretende afirmar a verdade sobre o mundo. A gente está falando do lençol, a gente não está falando do que tem embaixo do lençol, né? E claro, se todas as formas de expressão vão ser assim, como é que eu posso expressar verdades do mundo a partir da cientificidade? Não tem cabimento, né? Não tem cabimento com base. A linguagem da ciência vai ser sempre verdadeira. O Léo falou isso, a linguagem da ciência vai ser sempre verdadeira. E falsa, né? Concomitantemente. Porque você vai fazer um uso que se sustenta e que se opõe. Ele se sustenta dentro dos seus conceitos, mas fora dos seus conceitos ele se opõe como verdade completamente. Não tem saída. Porque ele nunca pode corresponder ao que tem embaixo, né? O lençol é o lençol, o que tem embaixo é o que tem embaixo, né? Daí o professor Vives propõe, e acho que essa é aquela questão do Léo, fala, poxa, que a gente tem... Sempre a gente chega nisso, né? Quando a gente faz esse debate. Puxa, mas adotar a linguagem no direito não vai levar a um relativismo absoluto? A preocupação é do professor Borto, né, Léo? Uhum. Borto sempre vem com essa pergunta. Como ele não está aqui, agora eu vou fazer a pergunta para ele. Aproveitar. Pois é. Bom, mas não dá um relativismo absoluto na coisa. É que o professor Vives fala de uma coisa da ciência, uma característica da ciência, que não é só da ciência, é de muitas outras coisas, mas que está presente na ciência e que é útil para o direito. Ele diz assim, ó, a ciência tem um propósito de evolução, ou seja, de apresentar uma tese que seja melhor do que a outra. Vocês lembram da ideia do Thomas Kuhn, da teoria das revoluções científicas, né? A ideia de que uma ciência nova
quebra o paradigma da anterior, mostrando-se mais eficiente e tal. Então, ele disse, essa aspiração nós podemos ter com o direito e com qualquer outra coisa. A aspiração de melhorar o resultado do seu uso, né? Porque isso é o que faz, isso é exatamente aquilo que o Wittgenstein distinguiu como a função da filosofia. Elaborar melhor o problema. Então, quando você fala de uma nova teoria do delito, por que eu proponho, no final das contas, uma releitura da teoria do delito a partir da linguagem? Ora, porque uma releitura vai ser bom, porque vai aprimorar em relação ao que se tinha. E daqui a 10, 20 anos vai vir outra forma de aprimorar o que se tinha. E assim sucessivamente, né? Tantos quantos forem os usos linguísticos que se possa fazer de uma teoria do delito. Por isso que o professor Vives diz, olha, todas as teorias do delito são válidas. Todas. Não interessa a forma que você adota. Interessa que você tente evoluir sobre os problemas que foram dados anteriormente. Então, esse lance da evolução, que é uma característica que está presente na ciência, mas está presente na epistemologia, está presente na filosofia, está presente em tudo quanto é lugar, que é a própria forma. Isso é bem bacana da gente ver quando a gente olha para a linguagem, né? Quando a gente busca o termo mais apropriado para se expressar, a gente não está fazendo outra coisa que não tentar um aperfeiçoamento da comunicação, né? Então, no final das contas, essa parte é a parte que a linguagem acaba servindo para o direito, né? E que, de alguma maneira, as expressões científicas sucessivas servem historicamente ao direito. Mas não resolve nada, né? Não dá. A primeira coisa é abandonar a pretensão de verdade, né? Ah, não, agora eu tenho a verdade, porque eu tenho a melhor teoria. Conversa, velho, dura 5 segundos, amanhã vem outro e te diz outra coisa, né? Está sem som, Léo. Obrigado, professor, isso aí. O Léo tá falando, tá sem som. Fazendo referência aqui à questão do Paulo, no texto do Vives, Fundamentos do Sistema Penal, tem lá uma seção dedicada ao problema da causalidade. Quer dizer, por que esse negócio da causalidade tem a ver com a própria questão do sistema penal? E parece que é um pouco isso. Quer dizer, quando a gente infere que a relação de causalidade ela não é uma relação que ocorre na natureza, ela é uma inferência que nós fazemos por conta das opções metodológicas que, de algum modo, nós consideramos científicas e que, portanto, analisamos os fatos de maneira causal. Então, o professor Vives cita o problema da causalidade e depois entra na relação do Wittgenstein com a causalidade. Quer dizer, é isso que o Paulo está comentando. A nossa ideia de ciência é justamente pressupor que a toalha, o lençol, enfim, a rede de coisas que a gente joga sobre o mundo, efetivamente correspondem ao mundo. Na verdade, não corresponde. É um sistema com algumas coordenadas que nos dão a expectativa de que as coisas sejam do melhor modo possível. Quer dizer, a gente aceitou que determinados conceitos signifiquem tais coisas, convencionou a aceitar que energia vezes massa, aceleração ao quadrado, explique algumas coisas, e essas coisas que nós convencionamos, elas nos dão uma natureza especulativa sobre a forma como as coisas são. Quer dizer, funcionam, dá certo, explica de forma adequada, não foi refutado, funcionou. Agora, o problema é quando a gente supõe que esse conjunto de conceitos teóricos que nós jogamos sobre a natureza, sobre o comportamento humano, sejam efetivamente o comportamento humano e a natureza. Então, parece que a gente acaba dando um salto, e ali um salto metafísico extremamente confuso, em supor que os conceitos, eles sejam mais do que efetivamente eles são. Quer dizer, nós não nos damos conta de que quando a gente cria certas coordenadas sobre o mundo, essas coordenadas nos auxiliam a pensar o mundo dentro da nossa capacidade linguística, e ponto, e finalizou aí. E me parece que e aí depois tem uma sessão, tem uma passagem que não recordo aqui qual é a referência, que o professor Vives faz uma certa crítica ao conceito de dogmática, quer dizer, essa noção de que, por meio de um certo recurso conceitual, a gente consiga chegar à verdadeira natureza daquilo que os conceitos são. Quer dizer, o grande perigo é a gente imaginar que consegue extrair dos conceitos uma verdade dentro dos próprios conceitos, quando, na verdade, os conceitos são só conceitos, e eles funcionam de acordo com quer dizer, os nossos problemas, as nossas situações, as questões que nós queremos resolver, seja isso do ponto de vista penal ou não, mas sem supor
que dentro deles há uma certa natureza que permita ser extraída quando nós fazemos uma exegese linguística ou uma exegese conceitual. Então, me parece que o grande problema é, de algum modo, aqui está bom, quem quiser depois acompanhar o texto lá do professor Vives, Fundamentos do Sistema Penal, está na página 304 e sucessivas. O professor Vives dedica várias páginas a repensar justamente a forma como nós inferimos uma certa regularidade, não nos dando conta de que é só uma inferência, de que não é uma natureza que está por trás e que, portanto, vai ser aprendida, usando aí um termo, né, da filosofia do século XIX. Então, acho que isso acaba nos alertando, pelo menos é para nos alertar de que essa capacidade de análise conceitual da natureza jurídica, ela pode evitar com que a gente assuma certos compromissos ontológicos quando, na verdade, eles não existem. E se existem, não faz nenhum sentido, porque a gente só consegue chegar até um certo grau de maturidade por conta da própria linguagem. Quer dizer, se for fora da linguagem, não tem como pensar alguma coisa mais significativa. É como se nós pensássemos o que nós pensaríamos se nós não usássemos linguagem. Quer dizer, não pensaríamos, porque sem linguagem não tem pensamento. As duas coisas, elas são completamente harmônicas, né? E achar que é possível ter uma certa apreensão substancial das coisas fora dessa capacidade linguística. A frase do professor Vives é: o determinismo causal é um ato de fé. Eu acho maravilhoso isso, né? Exatamente. E aí que está a provocação, né? Acho que o interessante disso é como é que o professor Vives acaba assumindo um certo problema de caráter eminentemente filosófico e acaba aplicando isso, né? Pensando as implicações que você tem para o universo jurídico. Quer dizer, quando você vai pensar uma análise que tem a ver com o comportamento e, consequentemente, a aplicabilidade disso, você acaba observando que talvez o que a gente chama de uma ciência do direito, ou uma ciência que garanta a objetividade da relação entre a norma e o comportamento, é a coisa mais frustrante possível, porque ela está cheia de dilemas que precisam ser analisados antes de assumir efetivamente esse tipo de argumento. Excelente, professor, obrigado. Eu adotei, a gente recebeu ali 2 perguntas pelo chat do YouTube, mas antes disso, queria saber se alguém aqui do chat quer fazer algum posicionamento. Eu percebi que esse que tem convidados do professor. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, tá? Se não tiver, eu vou direto para as perguntas do chat. Daqui a gente teve 2 e eu também vou fazer uma. A primeira pergunta que teve foi do Felipe. Ele perguntou, eu vou fazer minha pergunta em cima da especificidade do direito. Ele está mais relacionado à filosofia da linguagem? Professor, se puder desligar o áudio. Professor Léo. Deixa eu desativar aqui. Isso. Obrigado. Então, a pergunta dele é basicamente se o critério de cientificidade do direito de referir-se aos conceitos ou mais relacionado ao critério de verificabilidade, né, que ele colocou que seria uma questão mais tradicional da pergunta sobre o modo de se fazer ciência, né. E em cima disso também, dessa Pare, professor. Eu ia completar a pergunta. Fique à vontade. Eu ia completar com a minha pergunta, que, na verdade, em cima dessa pergunta do critério, né, se existe diferença nas áreas do direito, a diferença de cientificidade nas áreas do direito. Se existe o critério de cientificidade, é mais ciência, se é o direito penal, o direito civil, e é menos filosofia e sociologia do direito, existe esse diferenciamento, pode ser considerado como algo sólido e algo único e assim, bem casado entre as suas partes, e não existe essa diferença tão gritante entre cientificidade nas suas áreas. Pode falar agora, professor Léo. Perfeito. A segunda, acho que é mais interessante o Paulo me ajudar, porque o Paulo, enfim, por conta do direito, pode me dar algumas pistas de
de fato, se as várias áreas do direito têm opções metodológicas sobre aquilo que efetivamente é a sua área de atuação. Eu não quero me comprometer aqui na minha fala, mas me parece que a gente tem níveis, né, muito discrepantes assim, da forma como as áreas do direito compreendem certos fenômenos, até porque algumas talvez trabalhem de uma forma menos acentuada com o comportamento humano. Mas, enfim, eu vou deixar essa questão para o Paulo, que é a questão mais espinhosa, a gente deixa, né, para quem, né, está mais ligado à coisa, né. A questão da ideia da verificabilidade como um problema filosófico, de fato, é uma das áreas da filosofia da linguagem. Quer dizer, quando a gente está pensando critérios conceituais e metodológicos para estabelecer aquilo que a gente chama de verdade, e a pergunta é que tipo de concepção de verdade a gente adota quando está falando de verdade, porque isso é um outro ponto, quer dizer, não adianta só falar de um problema de caráter metodológico, mas também a gente tem que assumir que tipo de teoria da verdade nós estaríamos falando quando assumimos que os termos teóricos conseguem efetivamente descrever o mundo. Então, a gente podia assumir uma teoria da verdade por correspondência, uma teoria coerentista, uma teoria pragmática, enfim, uma teoria deflacionista da verdade. Então, poderíamos falar de vários critérios de verdade quando nós usamos termos teóricos para tentar estabelecer o critério de significado. O fato é que tentar discutir a forma como a gente verifica certos termos teóricos ou certas linguagens, necessariamente vai nos remeter à relação entre como esses termos teóricos possuem significados e como que efetivamente esses termos teóricos conseguem fazer referência àquilo que seriam os fenômenos descritos pelos termos teóricos, porque nem todo fenômeno é um fenômeno de ciência natural, pode ser um fenômeno eminentemente teórico, você pode ter um conceito de uma certa área que não faz referência nenhuma a um fato do mundo e que continua sendo um termo teórico. Então, para falar em discussão verificável, a gente precisa assumir, por um lado, uma certa teoria da verdade, e, por outro lado, a gente precisa assumir a própria condição daquilo que os termos conseguem efetivamente fazer dentro das coordenadas daquilo que seriam as ciências atreladas a isso. Mas para dizer o seguinte, discutir isso é efetivamente o âmago, um dos âmagos da filosofia da linguagem, é um dos pontos centrais. A gente está pensando ali um pouco da própria estrutura, como a gente produz significados e aceita os significados dentro de uma certa ideia de verdade, como também está fazendo um exercício sobre a própria produção do conhecimento, do conteúdo. Porque se a gente está falando que está produzindo uma relação de identidade, uma relação de critérios pragmáticos, uma relação coerentista entre os termos e aquilo que eles se referem, nós estamos falando que isso está produzindo uma episteme, está produzindo um conteúdo. E aí a pergunta é, se nós estamos mais interessados numa espécie de meta-discussão sobre o problema, ou se nós estamos interessados sobre o tipo de conteúdo que é produzido a partir das coisas que nós estamos observando. Me parece aqui que a nossa discussão aqui está muito, pelo menos a princípio, a gente está discutindo os fundamentos da coisa, não necessariamente o conteúdo que está sendo produzido. Agora, necessariamente, quando a gente faz uma análise sobre essa função, como nós produzimos o conteúdo, nós estamos discutindo também o conteúdo. Então, me parece que aí está uma discussão, enfim, eminentemente filosófica, não tem como não dizer que não seja, mas a gente precisaria assumir ali várias ramificações para tentar dissecar melhor o problema, porque nem todo mundo é a mesma coisa. Como diria o Cleverson, catraca de canhão não é a mesma coisa que conhaque de alcatrão. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Tem muita armadilha de muitos sistemas aí no meio que vão criar resultados absolutamente diferentes, né? Agora, a pergunta espinhosa, né? Passo ao Paulo. Bom, vamos lá. Basicamente, a minha posição é cômoda, né, Léo? Porque aí, no final das contas, é um pouco olhar para a minha casa, né? Então, assim, o que eu posso te dizer, Miguel, é que jurista pretensioso é um pleonasmo, sabe? Jurista é pretensioso, ponto.
daí tem uns que são mais, outros são menos, mas no final das contas todos eles aspiram à verdade como correspondência em sentido tarskiano, sabe? Esse que é o negócio. Nosso grande drama é que em todas as áreas do direito, os caras o que estão fazendo é praxis, o que estão fazendo é resolver o problema, como diz o Léo. No final das contas, no final da sentença, o que o juiz diz é, esse vai preso, esse não vai. Ele está resolvendo um problema prático. Esse vai indenizar, esse não vai. Entendeu? Ele está resolvendo um problema prático. Só que quando ele faz essa afirmação prática, o fundamento que ele apresenta para justificar como é que ele chegou à conclusão que esse vai preso, o outro não vai, isto é uma verdade como correspondência. Porra, isso é um inferno, cara. Então, todo mundo quer ser o dono dessa verdade como correspondência. E as distintas perspectivas estão sendo oferecidas dessa forma. Mas dentro de uns, sei lá, talvez uns 10 ou 15 anos, surgiu mais na teoria do direito do que propriamente no direito aplicado. E no direito aplicado está indo pelos caminhos. O professor Vives escolheu um caminho, cada um escolheu um caminho, aí sim tem variantes, né? Mas dentro da teoria do direito, a ideia do consenso habermasiano, que é uma derivação da linguagem, tem começado a fazer uma certa erosão na categoria verdade, sabe? Eu estou com um texto, e é o texto com o qual eu incomodo um colega do Raissan de mestrado, que é o Eric. Eu enfiei um espinho do tamanho do Maracanã no pé do cara, ele não consegue. Ele resolveu entrar com uma dissertação a respeito da verdade, e aí ele fez uma matéria comigo, e agora ele enlouqueceu e nós vamos visitar no hospício daqui a pouco, porque ele não consegue mais sustentar nenhuma forma de verdade. Toda vez que ele vem com uma fórmula de verdade, das mais diversas teorias da verdade que você pode imaginar, todas as variantes possíveis, eu questiono ele linguisticamente a partir da necessidade do uso da expressão. Porque você não resolve prática nenhuma afirmando a verdade. Você não fundamenta coisa nenhuma afirmando a verdade em direito. Esse é o problema, né? A questão é, o juiz, quando diz que te condenou, ele tem que dizer quais são as suas razões. E discutir razões, cara. Discutir razões, nem em sentido habermasiano o objetivo é chegar num consenso. O objetivo é chegar em que você aceite aquilo, sabe? Que você aceite o resultado. A margem de que ele seja consensual ou não, sabe? Então, o negócio é que, na verdade, assim, os juristas estão um pouco atrasados na agenda de percepção do que é o direito. Né? Enquanto eles estiverem dentro do caixotinho da ciência, eles vão aspirar a alguma forma de verdade. E a expressão veredictum vai seguir sendo usada. Só que ela é uma falácia intrínseca. É uma expressão que não cabe para direito. Ou pelo menos depois dos romanos, todo mundo já sacou que o troço estava furado. Né? E a gente continua usando essa porcaria aí. Eu acho que a hora que a gente tiver a capacidade reducionista de nos livrar disso, nos compreender como praxis e aspirar a produzir resultados melhores, não resultados verdadeiros ou falsos, resultados melhores uns que os outros, sabe? Aí a gente vai começar a se entender, né? Aí a gente vai começar a deixar de lado algumas preocupações, que são as preocupações de que qual categoria de verdade usa cada modelo jurídico, e vamos passar a nos preocupar com o que nós estamos produzindo no final da corda, né? Que assim, quando chega no final, sabe, os juristas estão discutindo tudo aquele negócio sobre a verdade, e quando chega no final do processo, ele vai contar para o cliente dele, e o cliente dele diz, doutor, o que eu quero saber é quantos anos eu pego de cana. A verdade é que se dane, eu quero saber, entendeu? Então é muito mais pragmático do que parece no final. Só que o jurista não quer se desencastelar. Esse é o nosso problema hoje, né? E na área do direito penal é pior que nas outras. Parece que aqui nós estamos mais encastelados ainda. Não sei se... Eu queria só complementar a frase do Paulo ali, abandonar uma certa ideia sem culpa, porque eu acho que o importante de tudo isso é conseguir produzir um tipo de vamos dizer assim, de verdade em sentido mínimo e não ficar conectado a essa ideia de que há um certo modo científico de produzir a verdade que deve ser copiado para os demais sistemas. Acho que falta um pouco
tanto a capacidade, vamos dizer assim, filosófica, e talvez aqui me atrevo a falar isso, talvez ao direito, é justamente pensar que é possível produzir esse critério pragmático de aceitação da forma como os significados são estabelecidos, sem nenhum tipo de culpa, Dá para produzir um bom direito sem verdade, né, Léo? Sem verdade, exatamente. Excelente, professores. Então, agora, recebi mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar, já estamos aí retomando 1h30, né? Se mais ninguém aqui da chamada quiser. Uma pergunta de um colega lá da PUC, que ele apresentou, o Henrique, né? Ele perguntou assim, se essa retomada da filosofia da linguagem para o direito penal ou para o direito em si seria uma forma de retomar a discussão das teorias argumentativas que tiveram nas décadas de 70, 80 e tudo mais, do Perelman, do McCormick, do próprio Alexis e tudo mais. E a outra pergunta do nosso querido Chemin, que é membro do NEFIT aqui na UFPR, seria algumas indicações de livros, se os professores puderem fazer isso para encerrar, para estudar a filosofia da linguagem, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista aplicado ao direito. Seria isso. Bom, deixa eu começar assim, porque daí o Léo fecha, né? Acho que tem até melhores condições de oferecer sugestões. Bom, basicamente, eu acho que as teorias da argumentação são uma derivação, né, de alguma forma, das reflexões linguísticas, e como elas têm esse nascedouro, elas são úteis, sabe? A gente sempre utiliza as teorias da argumentação nas discussões, de alguma maneira, colisão de princípios e regras do Alexis, né? Essas fórmulas acabam sendo bastante exploradas em teoria do direito, mas na hora que elas são trasladadas para o ambiente prático, sempre vêm permeadas de uma insuficiência, sabe? Quando se usa o argumento, eu acabei de usar faz uns 2 dias num recurso aí, um embaixo de declaração, inclusive, o Alexis colocando a questão do all or nothing a respeito das regras, né? Se essa regra se usa ou não se usa e tal, porque não era uma questão de princípios, e consultando o STJ sobre isso. Duvido que eles vão responder alguma coisa, sabe? Porque assim, o que se tem feito em direito não é utilizar as teorias da argumentação como o centro de solução do problema. Se tem utilizado elas como uma espécie de instrumental paralelo ou de um instrumental auxiliar do problema, né? Era preciso uma autocrítica reducionista para entender que um processo é uma discussão argumentativa, para que as pessoas pudessem reduzir as teorias da argumentação à fórmula jurídica, né? Dizer, olha, no meu processo, o que eu estou discutindo aqui é um problema de teoria da argumentação, é a força do melhor argumento, né? E não é o que acontece na verdade, né? O que acontece na prática. Na prática, o que acontece é o cara dizer assim, olha, essa é a teoria argumentativa que eu vou aplicar porque a verdade do processo é essa e tal, entendeu? Acaba que sempre o que eu diria é uma relação de subordinação entre as teorias da argumentação e a fórmula de uso jurídico. Eu como recomendação de bibliografia, pelo menos para o âmbito do direito, eu recomendo, claro, o livro do professor Vives, esse que o Léo estava aí na mão, especialmente para os pós-graduados, né? Agora tem que ter a noção de que é um livro denso, né? Um livro difícil de ler, porque o sujeito que escreve, esse aí, ó, o Vives escreve pensando que o seu interlocutor leu o que ele leu, o que é falso, né? E a gente acaba tendo que parar toda hora, principalmente os juristas, porque tem um monte de inferências filosóficas. Talvez para o pessoal da filosofia é mais fácil de entender o direito a partir desse livro, mas para o pessoal do direito é um sofrimento. Você tem que parar e ir nos citados filósofos do professor Vives para poder compreender do que é que ele está falando. Mas eu acho que é o grande livro e vale a pena você dedicar aí. Eu fiz isso nos 6 meses da minha vida, parei tudo para ler só ele, e eu acho que vale a pena parar 1 ano, parar 2,
e ler esse livro com cuidado. Muda a forma de pensar tudo no ambiente jurídico. O Léo deve ter mais sugestões aí para vocês. Bom, a respeito da pergunta, me parece que é idem e bidem a observação do Paulo, de que o grande cuidado é como é que a gente acaba lendo essas questões de filosofia da linguagem e tentando pensar elas pela sua própria natureza, ou pensando elas como uma espécie de acessório secundário para algumas coisas. Acho que o acessório secundário é sempre muito perigoso, porque ela pode se prestar aos nossos fins e não aos fins efetivos daquilo que as teorias querem, de algum modo, apresentar, né? Então, a gente tem um rol muito grande de autores aí no século XX, Austin, John Searle, Habermas, Ryder, Peter Strawson, quer dizer, que de algum modo se debruçaram sobre o problema da forma como a linguagem funciona e, obviamente, das implicações, né, do ponto de vista da própria linguagem, não efetivamente das questões, vamos dizer assim, aplicadas, né. E obviamente, nas teorias da argumentação, seria uma espécie de ramificação dentro de um problema maior, que é um problema da linguagem propriamente dita, né. Então, me parece que de algum modo o nosso cuidado deve ser justamente, às vezes a gente acaba aplicando para sustentar aquilo que a gente acredita e não efetivamente aquilo que a teoria estava tentando de algum modo argumentar, né? Bom, sobre referências, eu acho que essa indicação do Paulo, realmente depois que eu tive contato com o texto aqui do Vives, um texto que tem mais de 1000 páginas, quer dizer, é um texto assim que te dá uma introdução e um aprofundamento muito bom de filosofia, porque, quer dizer, é uma coisa produzida depois de uma vida, né? Então, acho que realmente a maturidade do texto é uma maturidade excepcional, principalmente por conseguir transitar entre os autores e, ao mesmo tempo, é um trânsito que tem um compromisso com as ideias que estão sendo apresentadas, né? Então, realmente é uma obra, assim, não só de peso pelas mais de 1000 páginas, mas por conta do conteúdo que transita muito bem por esses aspectos de filosofia da linguagem, epistemologia, e depois, obviamente, com as interlocuções com o direito penal. Já sobre filosofia da linguagem, talvez pudesse indicar mais duas referências. Uma dessas é um livro chamado Filosofia da Linguagem, do professor Luiz Henrique Dutra, da Universidade Federal de Santa Catarina, pela editora da UFSC, que é um texto lançado há menos de 2 anos, enfim, dá uma interlocução muito boa sobre filosofia da linguagem. Um segundo, aliás, são 3, um segundo a um livro da editora Vozes, Carlo Penco, Filosofia da Linguagem, também muito bom, assim, que dá uma visão panorâmica dessas questões de filosofia da linguagem. E o terceiro é o livro que nós organizamos, eu e o professor Bortolo, pela editora PUC Press, se chama Filosofia da Linguagem, está na 2ª edição, que é um texto muito bom. Esse realmente é, assim, poderoso, né? Não porque nós organizamos, mas porque ele foi feito por capítulos de pessoas especialistas nos autores. Então, há o professor João Branquinho, que apresenta Frege, que de fato talvez no mundo seja o maior especialista na área, do professor Guido Imaguirre, o professor Tariq Ataí de Prata, o professor Jonas Tec, o Itamar de Laí. Então, enfim, foi um livro pensado um pouco por pessoas que têm uma especialidade, obviamente, nesses vários autores que compõem a filosofia da linguagem, que, por sinal, no Brasil, diga-se de passagem, é o único texto de filosofia da linguagem que foi escrito, obviamente, por pessoas especialistas. Então, não também querendo fazer propaganda do livro, obviamente, mas é um livro que indicaria para quem quer se aprofundar, assim, de uma maneira um pouco mais comprometida e com os autores de filosofia da linguagem, né? Então, acho que é isso. Excelente, professor, obrigado. Então é isso. Eu queria agradecer ao professor Paulo de ter aceitado o convite, ter aceitado participar. E é isso aí, nosso evento de encerramento das nossas atividades aqui do Unifit. Vamos retomar ano que vem. Ainda vamos terminar nosso grupo de estudos no Ross, mas o evento é o último.
Eu queria agradecer novamente a todo mundo que nos acompanhou no YouTube, que tivemos um público maior do que nos outros eventos que a gente teve, então significa que o pessoal está comprometido com esse tema tão importante. Agradeço a todo mundo que nos acompanha aqui, os membros do NEFI, dar uma fala final, está aberto, daí certo. Bom, eu queria agradecer ao Miguel pelo convite, muito obrigado. Obrigado ao NEFIT pelo convite. E dizer duas questões. A primeira é que, como eu falei no início da minha fala, me parece que essas duas formas de produzir conhecimento, né, ou aceitando o que há por aí, replicando, ou produzindo e colocando criticamente as razões daquilo que a gente aceita como verdade, eu acabaria optando sempre pela segunda questão. Me parece que esses encontros, eles possibilitam que a gente pense aquilo que foi produzido e assuma a responsabilidade de produzir alguma coisa melhor e colocá-la, obviamente, à crítica. E a segunda razão, obviamente, além do agradecimento por ter participado, dizer que foi um prazer muito grande e maior ainda por ter participado aqui com o meu amigo Paulo, né? Então, realmente fiquei muito, muito contente. Eu agradeço e realmente sempre aprende ouvindo o Paulo, e realmente o Paulo é alguém que ao mundo jurídico, penal e ao mundo filosófico foi alguém que, diga-se de passagem, abriu aí as portas e, enfim, os primeiros trabalhos, enfim, dessas questões que nós comentamos são do Paulo, enfim, no Brasil, enfim, nos textos que foram produzidos, enfim, nos seminários organizados por ele. Então, quero dizer que muito do tema aqui deve-se, sobretudo, àquilo que o Paulo tem feito, não vou dizer há quantos anos, mas vou dizer assim, nos últimos tempos. Então, realmente, fiquei muito contente, muito contente com essa atividade. Obrigado. Bom, eu também quero agradecer aí, Miguel, agradecer a oportunidade de conversar com vocês, é muito legal. Eu faço muita questão, o Léo sabe, que não é nenhum troca de elogios gratuita. As coisas que eu falo publicamente, bom, a Raíssa e a Andressa, que me conhecem há mais anos, sabem bem, né? As coisas que eu falo publicamente, o bom e o ruim, eu falo na cara, bem cara dura mesmo para essas coisas, né? Mudou bastante para mim. A interlocução com o Léo foi uma das coisas melhores que aconteceu para mim, por uma razão bem simples, que é esse evento exemplifica bem. Chega um momento que você escutar os mesmos discursos de sempre no ambiente jurídico, eles não te acrescentam muito, sabe? No final das contas, você já conhece as discussões e você ronda tópicos sem se sentir renovado, sabe? Porque ninguém te mostrou um ângulo que você não tinha pensado ainda, sabe? Às vezes acontece que sim, né? Você acaba acontecendo mesmo no ambiente jurídico isso, mas é de uma forma muito mais rara, porque as pessoas estão bitoladas por preconceitos que são os comuns que você conhece. E quando a gente sai do ambiente jurídico para outro, quando a gente se expõe a outra lógica, sempre vocês dão contribuições, ou vocês nos propõem reflexões que eram passadas despercebidas, sabe? Com as perguntas, com os temas e tal. Então, eu gosto muito de participar, e todas as vezes que fui convidado pelo pessoal da filosofia, vou participar, porque é na filosofia, é na economia, é na psiquiatria, é aí que talvez eu consiga absorver mais coisas. Eu sou muito sedento de aprender, e agradeço, então, Miguel, a oportunidade que você me deu de aprender de novo, né? Eu sou um cara muito curioso, e a curiosidade fica aguçada quando eu estou fora da minha zona de conforto. Então, tenho que agradecer, tá bom? Só quero dizer uma última coisa aqui, Miguel, 20 segundos, já gastei 10. Diga. O Kelsen postulou uma coisa que eu acho que vou repetir até eu morrer, porque foi a coisa mais descabida possível, que foi separar essa ideia de que o direito busca essa arquitetura da norma e filósofos que busquem ainda o conceito de justiça. Quer dizer, nem a gente não quer ficar procurando o que é a justiça como um substrato fundamental da coisa, e talvez nem vocês queiram efetivamente apenas produzir as coisas que efetivamente a norma diz. Então, me parece que essa coisa mal colocada do Kelsen é uma coisa que precisa, de algum modo, eliminar, porque ela é muito perigosa
e ela, de algum modo, está acabando com essas discussões propedêuticas que fazem parte do substrato daquilo que o direito é, né? Para não dizer daquilo que a filosofia, de que as argumentações filosóficas também pretendem contribuir. Então, só para dizer o seguinte, que é muito perigoso esse tipo de argumento, né? É muito perigoso e ele já criou muitos problemas, né? Espero que a gente consiga algum dia eliminá-lo, né? Bom, desculpe, já passou dos 30 segundos. Isso aí, professor, obrigado, sempre bom ouvir o professor. Mas é isso, então, agradeço novamente, desejo uma boa noite a todos e a gente conversa outro dia, conversa outra hora. Abraço, pessoal, até mais. Valeu, professor, até, tchau.